tinha muitas imagens de escultura, inclusive o próprio Salomão criou essas imagens, só no tempo do rei Josias elas foram destruídas. Então, irmãos, nós temos que entender que começar o avivamento não é você ir para o monte, não é você ir para o vale, não é você ficar até 3 horas da manhã lá falando língua estranha que ninguém entende. O diabo ri da sua cara, porque nada disso faz nada na sua vida, nem na vida de ninguém. Mas se você fala, a partir de hoje eu vou pagar minhas contas, a partir de hoje eu vou abandonar o adultério, a partir de hoje eu vou falar a verdade, a partir de hoje eu vou ser um exemplo. Aleluia, glória a Deus. Mas nós costumamos, irmão, apontar o erro dos outros e o nosso é triste. Falo para você que uma vez um ímpio falou comigo: olha, eu não vejo você xingar aqui na empresa, eu não vejo você dar mau exemplo, com exceção de que você chega atrasado, tá? Eu falei: meu querido, vou tomar sua crítica como construtiva. Você nunca mais vai me ver chegar atrasado. Entendeu? Ele está certo, irmão? Eu sou crente. Mas aí você pega musiquinhas que diz: sou um ser humano cheio de defeito. Quem é que diz a vida, irmão? Vamos sair da filosofia gospel, que sai muitas vezes no meio de Deus. Seja santo porque eu sou santo. Então entenda bem, você tem a base em Deus. Se Deus é responsável, seja responsável. Hoje mesmo eu tinha tratado com um pedreiro, eu estava pedindo a Deus para ele não vir. Eu estava muito cansado, daqui a pouco o pedreiro vai na porta, Deus diz: levanta, vai cumprir o que você tratou com ele. E paga ele hoje, hein? E graças a Deus, está pago. Graças a Deus, sofri muito, irmão. Aí o pedreiro falou assim: você está muito cansado. Eu falei: não, meu filho, que eu tratei com você, nós vamos, você veio logo de sua casa, veio, vamos continuar a obra aqui, continuamos, terminamos, e graças a Deus está tudo certo. Crente tem que ser assim, irmão, sim, sim ou não, não é isso? Então o que acontece, irmão? Esse homem, eu disse que ele era histórico, porque ele vem da linhagem de Davi, ele é a 19ª geração de Davi. Depois dele só vai vir um tal de Zedequias. Esse rei é filho de rei, que é o rei Joaquim. Como eu disse, ele teve por privilégio o profeta Jeremias, é o capítulo 22, o capítulo 24, Jeremias, que fala sobre esse rei, e fala que ele vai ser deposto, fala que ele vai ser tirado de Jerusalém, e outra coisa, não será sepultado no cemitério real. Irmãos, é você não honrar a Deus, e Deus não vai te honrar. Quando você honra a Deus, as pessoas te elogiam. Eu conheci um homem, pastor, que ele era vendedor de salgados, e as pessoas que contrataram ele ficavam de olho para ver se ele ia comer um salgado, e ele não comia nenhum. Toda vez que ele trazia o dinheiro na prestação de contas, o dinheiro estava tudo certinho, e eles falaram: parabéns para você. E era a única coisa que ele disse: eu honro a lei de Deus, comigo não tem mentira. Se eu falar que não dá para me vir, eu não vou vir. Mas se eu falar que vou vir, você pode contar que eu vou estar aqui. E eles falaram: você é um dos poucos que não comia salgado, porque todo mundo pegava salgado, nem tinha fazer os pacotinhos para vender, estava faltando. Um rapaz que não mexia com as meninas enquanto elas estavam fazendo o salgado. Deus quer pessoas assim, irmão. Muito mais do que você divulgar sua santidade. Eu fico horas no monte, eu fico horas no vale, eu faço jejum, que nem o fariseu hipócrita, porque isso é hipocrisia, porque santidade é algo entre você e Deus, é sua intimidade. As pessoas vão ver se você é cristão no dia a dia. Não adianta você ficar divulgando na igreja que você faz, que isso não interessa. Muita gente vai achar até que você está se exaltando, não é verdade? Então o que acontece? Pessoas como Jeconias, eles não querem romper pactos culturais. Então alguém diz: olha, lá em tal igreja vai ter a celebração da Páscoa, temos que pensar nos ovos de Páscoa. Aí você vai estudar sobre os ovos de Páscoa. Eles eram confeccionados no Egito, eles tiraram todo o conteúdo do ovo, mergulhado em chocolate, e eles diziam: a Deus Erófilo esteve aqui, e as lebres deixaram esses ovinhos de chocolate, e as crianças comiam e sentiam o gostinho de ovo quebrado de galinha na boca. Irmãos, hoje em dia tem igrejas de tão fabulosa, nem parece igreja. Você entra em algumas igrejas, parece teatro. Você entra em algumas igrejas, tem ringue ali. Você entra em algumas igrejas, parece um cinema. Entra em algumas igrejas, parece um banco, só fala em dinheiro. Pessoas como Jeconias são desse jeito. Eu não vou romper com essa maldição. Quando as pessoas se casam, irmão, você tem um marido ou uma esposa que não serve a Deus, é confrontar determinadas coisas. É dizer: olha só, eu não aceito isso no casamento. Não aceito. Um certo pastor um dia foi procurado por uma irmã, e ele
Ele nem era pastor dela. E ele falou: meu marido é adepto da pornografia, o que é que eu faço? O pastor disse: confronte seu marido. Foi o que eu falei também com uma irmã lá de uma certa cidade, foi aqui, Riviera da Barra. Eu conversei com ela. Ele falou assim: irmão, meu marido é o diácono, mas ele é apaixonado pela pornografia, eu sofro com isso. Falei: confronta ele. Ele não disse que vai fazer a obra de missionária? Se ele encontra uma pessoa oprimida pelo diabo, qual é a autoridade que um homem que gosta disso terá para expulsar o demônio? Então, irmãos, às vezes você tem que fazer diferente de Jeconias. Você tem que ser desagradável muitas das vezes. Você, igual esses dias, um rapaz estava fumando perto de nós, lá na hora que a gente estava conversando, na hora do descanso. Ele falou: rapaz, sabe o que eu tenho que fazer? Aceitar Jesus. Eu falei: não só ele, como todos vocês. Aquilo deu um choque naquelas pessoas. Tem hora, irmão, que você tem que abalar o ambiente onde você está. Não estou dizendo que você ser um crente chato sempre, mas tem uma hora que Deus vai te abrir uma porta e você tem que falar. No tempo desse rei era Jeremias, e ele achava Jeremias o crente chato. Me irrita as pregações desse homem. Abra depois Jeremias 22, Jeremias 23, são profecias contra a casa real. Esse homem de repente se segurava numa seguinte conclusão: olha, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Davi, por que esse homem está profetizando maldição contra mim? É para você entender, irmão, que não adianta que seus pais sejam cristãos e você não sendo, você está indo para o inferno. Davi era um adorador, Salomão era um adorador, mas esse homem está casado com culturas pagãs. É o que acontece com a maioria das pessoas. Na contraparte, você vê Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz que Jesus passa pela geração de Jeconias. Jesus tinha o sangue de Jeconias, mas você vê Jesus confrontar os fariseus, você vê ele chamar eles de hipócritas. Para você ver que seu pai pode ser muçulmano, sua mãe pode ser feiticeira, você pode ser filho de traficantes. Se Deus te chamou para ser igual a ele, rompa com essa cultura. Esse homem não quis romper. Deus trouxe exércitos estrangeiros para cumprir o que Deus revelou na lei, Deuteronômio 28. Deus traria exércitos estrangeiros. Engraçado que é o mesmo que aconteceu com o tio dele e com o pai dele. Você quer ver uma reprise